Amados irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui no canal criado pelo meu sobrinho João Pedro, de nome É Chegado o Reino de Deus. Meu nome é Moisés, sou presbítero na Igreja Evangelho de Jesus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu vou falando aqui os versículos, os irmãos vão acompanhando. A minha Bíblia tem como título A Filha de Jairo e a Mulher que tinha o fluxo de sangue. Amém? Eu vou começar a leitura aqui a partir do versículo 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes impõe as mãos para que sarem e viva. E foi com ele e o seguia uma grande multidão que o apertava. Agora eu vou pular para o mesmo capítulo 5, porém a partir do versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram a Jairo: A tua filha está morta. Para que enfadais mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam pela menina. E entrando disse: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido quer dizer: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Amados irmãos, quando eu li essa passagem, veio ao meu coração que hoje a igreja, muitas pessoas procuram a igreja do Senhor apenas em busca de bênçãos. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que quando você aceita Jesus como seu Salvador e passa a ter uma vida com Ele, aceitar Jesus não é somente crer que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, que isso a palavra de Deus nos diz em Tiago, que até o diabo crê e estremece, mas aceitar Jesus é trazer Jesus para a sua vida, é passar a viver conforme a vontade dEle, conforme a palavra dEle. É passar a ter um estilo de vida pensando como Jesus pensava, tendo a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu percebo que muitas pessoas rogam a Deus que lhes dê bênçãos, bênçãos materiais, bênção com a cura da enfermidade, uma restauração de um casamento. Mas muitas dessas pessoas, quando estão perto de alcançar a bênção, perdem essa bênção, por motivos diversos. Mas o que nós podemos observar aqui, a primeira coisa que eu observo nessa passagem, que Jairo, ele sendo o principal da sinagoga, e é também algo que nós devemos observar nos dias de hoje, que ele queria uma bênção. Ele queria a restauração da saúde da sua filha, que inclusive no capítulo 35 nós vemos que ela perde a sua vida. Aquela enfermidade era tão grave que tirou a vida da filha de Jairo. Mas a primeira coisa que eu percebo aqui é que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. E depois ele rogou a Jesus que abençoasse a sua filha. Então muitas vezes você pode estar passando por um momento singular, porque tem coisas na nossa vida, fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer um concurso, muitas coisas dependem da gente, do nosso esforço. Mas tem momentos que são momentos singulares. A cura de uma enfermidade incurável, por exemplo, a restauração de um casamento. Um pai que muitas vezes perde um filho no acidente, que precisa de um milagre para aquela pessoa voltar a ter alegria. Então tem momentos que são singulares, nós dependemos 100% da glória de Deus para ter nossas vidas restauradas, para sermos curados de uma enfermidade, para receber uma bênção que nós julgamos impossível. E aqui está um grande segredo. A primeira coisa que Jairo fez, ele se prostrou aos pés de Jesus, ele se humilhou. E na palavra de Deus nós vemos que muitas pessoas fizeram a mesma coisa. Aquele centurião era um homem enviado ali por Roma para oprimir os judeus, e ele sendo centurião, ele tinha 100 homens ao seu comando. Ele estava ali para oprimir. Ele tinha um servo doente, ele chegou até Jesus e se humilhou. Ele falou: Mestre, se o Senhor apenas lançar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus maravilhou-se com aquelas palavras e disse que nem Israel ele viu tanta fé. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, nós devemos nos prostrar diante de Deus, nós devemos nos humilhar, dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Isaías 1,18, assim diz o Senhor:
Vinde a mim e arrazoai-vos, diz o Senhor. Tem outras traduções que dizem assim, ó, vinde a mim e argui-me, ou seja, é você ir até Jesus e falar, Jesus, essa é a bênção que eu quero, esse é o impossível que eu preciso receber do Senhor. Agora algo interessante, irmãos. Jairo ele se prostrou, ele se humilhou perante Deus. Mas a segunda coisa que eu observo aqui nesse texto, que durante o recebimento das bênçãos, muitas vezes o inimigo ele vem tentando roubar a nossa bênção. Os irmãos percebam aqui no verso 35 que Jesus ainda estava falando, porque no trajeto de Jairo até a sua casa, Jesus encontrou com aquela mulher que há 12 anos jazia de um fluxo de sangue, e Jesus também curou aquela mulher. Estando ainda Jesus falando, versículo 35 diz, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram para Jairo, né? A tua filha está morta, para que você vai enfadar o mestre? Ou seja, Jairo, a sua filha já morreu. Para que você está incomodando Jesus? Para que você vai levar Jesus até a sua casa se a sua filha já está morta? Muitas vezes nós estamos no caminho de receber a bênção. Eu me lembro daquela parábola que Jesus diz, da semeadura. Tem semente que você joga no pedregulho, o próprio Jesus diz, e aquele pedregulho ele tem pouca terra. Então aquela raiz, ela começa a crescer, mas logo ela seca, aquela planta morre. Jesus diz que essa semente é semelhante àquela pessoa que primeiramente ela recebe de coração, de bom grado, mas assim que vem a primeira tribulação, ela já desiste. Assim que vem a primeira luta. E conforme eu falei aqui no início, o evangelho não é feito somente de bênção, somente de alegria. Jesus, quando começou o seu ministério, já foi para o deserto. E ali jejuou durante 40 dias. E ali a Bíblia diz que o inimigo, dia a dia, tentava Jesus. E o tempo todo nós vemos que Jesus passou por várias tribulações, ao ponto de ir até o Getsemane e chorar, rogando ao Pai. Muitas vezes Jesus orava para as pessoas também, e o coração dele condoía para aquelas pessoas. E muitas vezes nós percebemos que quando a pessoa está perto de receber a bênção, o que acontece? A primeira tribulação que vem, nós vemos aqui que já estava a caminho. Já estava a caminho de receber a bênção, aquelas pessoas pararam ele. Muitas vezes o inimigo usa até de pessoas que você ama, usa até de pessoas na igreja ou mesmo aí fora, para chegar perto de você e lançar uma palavra de desânimo, para chegar perto de você e dizer que não tem jeito, né? Como esses homens dizem, já era, sua filha já está morta. Mas para concluir essa palavra, há um grande segredo. Sabe o que você tem que fazer quando você estiver no caminho de receber a sua bênção? Você tem que tão somente ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é a última voz. É a palavra final. A Bíblia nos diz lá em Mateus 28:18 que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. E lá em Romanos 4:17 diz assim que ele traz à existência aquilo que não existe. Então se o inimigo tentar te desanimar, se o inimigo lutar contra você, ouça somente a voz de Deus. Não dê ouvido às ciladas que o inimigo envia, às situações que surgem. Muitas vezes você está perto de pôr a mão na sua bênção e de repente o inimigo vem e rouba a sua bênção. De repente vem, e Tiago compara essas pessoas que pedem sem fé. Lá em Tiago diz assim que são como as ondas do mar. Lá em Tiago 1, 7, 8, depois se você puder ver, diz assim que o homem que pede, mas não tem fé, é semelhante à onda do mar que o vento vai e leva. E Tiago diz assim, não pense tal homem que receberá alguma bênção do Senhor. Ou seja, para você receber a bênção completa, você deve confiar. Você deve somente ouvir a voz de Deus. Olha só o que Jesus diz no verso 36. E tendo Jesus ouvido essas palavras, ou seja, ouvido a palavra de desânimo daqueles homens, não precisa vir até minha casa, porque a sua filha já morreu, não incomode Jesus. Olha o que Jesus diz. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, veja que ele era o principal sacerdote, não temas, crê somente. E os irmãos aqui acompanharam o final da história, que Jesus chega àquela casa, aquelas pessoas começam a rir de Jesus. O que ele está fazendo aqui? Ela já morreu. Mas Jesus chega até aquela menina, Talita, e pede a ela que ela levante e fala com o pai. Ela já está ressuscitada, dá ela de comer. Então Jairo ele ouviu a voz de Deus e assim ele recebeu a bênção completa. Então ele se prostrou diante de Deus e no caminho ele teve dificuldade, teve pessoas que se levantaram contra, o inimigo tentou roubar a bênção, mas finalmente ele deu ouvido à voz de Deus. Então nessa noite, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, eu não conheço a sua vida, né? Mas a Bíblia nos diz lá em Salmo 133 que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Mesmo antes de nascermos, ainda informes no ventre da nossa mãe, Ele já chamava nós pelo nosso nome. Então Deus, Ele te conhece, Ele sabe da sua dificuldade. Então quando você pedir algo a Ele, crê somente. Creia que Deus vai te dar a vitória. Eu vou cantar uma pequena canção aqui e vou finalizar com oração, amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, tuas grandes
grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Lembre-se, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você. Amém? Pai querido, nessa noite, ó Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Jesus, que é viva e eficaz, ó Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que ela é apta para discernir, ó Pai, intenções do coração do homem. E nessa noite, ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que tudo aquilo que o inimigo, ó Pai, tem colocado, ó Pai, para atrapalhar essas pessoas que estão vendo esse vídeo, ó Pai, de receber, ó Pai, a bênção completa do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha quebrar o arco, que o Senhor venha cortar a lança, Pai. Nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual, ó Pai. Libera uma bênção, ó Pai, para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, ó Pai. O Senhor, ó Pai, conhece a dificuldade de cada um, ó Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor conhece até a quantidade de fio de cabeça que nós temos na nossa cabeça. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor nos sonda, o Senhor sonda, ó Pai, os nossos corações essa noite. Por isso, ó Pai, nós queremos, ó Pai, nos prostrar diante de Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós queremos ouvir totalmente, ó Pai, a Tua voz. Porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua voz é a voz de poder, ó Pai. A Tua voz, ó Pai, é uma voz que liberta, é uma voz que cura. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, ó Pai. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que não há impossíveis para o Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Eu profetizo no mundo espiritual. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu não aceito que o inimigo venha tocar na sua vida. Eu não aceito que o inimigo venha amarrar o seu casamento, a sua vida profissional. E nessa noite, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando todas as áreas das vidas, ó Pai, daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.